Olá, boa tarde, teleinternautas. Eu sou Lilian Fernandes, escritora, educadora da infância e mentora educacional, apresentadora aqui do Missão Educar Infância. Estou muito feliz de estar mais uma vez à frente deste programa maravilhoso, onde nós vamos falar sobre educação e levar princípios e valores, educação para esse mundo afora. Vem comigo? Hoje o nosso programa está muito especial. Eu tenho aqui a minha amiga e parceira, a doutora Lília Fernandes, psicóloga. Opa, Lília Fernandes sou eu, programa ao vivo. Minha amiga querida Lília Martins, psicóloga, que estará aqui contribuindo à luz da psicologia, trazendo muito conhecimento e informação para todos nós nessa tarde. Tenho comigo também aqui no estúdio da UpTV a pequena escritora Manuzinha Fernandes, que vem também trazer as suas contribuições, dando as suas dicas de leitura, que ler é sempre muito importante e essencial para o nosso desenvolvimento. Hoje, o nosso programa começa uma nova etapa, abrindo para vocês, teleinternautas, a participação. Eu estou aqui com a caixa de e-mail aberta, então fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Nós vamos falar sobre parceria escola-família. Esse tema que é tão importante, tão abrangente, essa palavra parceria que está tão na moda, vamos entender um pouquinho mais o que significa isso, qual é a importância disso e quais os meios para se trabalhar uma parceria entre escola e família efetivamente, com qualidade, com eficácia, com muita comunicação. Então é isso, nosso programa hoje está recheado. Mande as suas perguntas, nós teremos o prazer de responder. E já vou começar aqui o programa anunciando em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Um parabéns especial a todas as mulheres, profissionais, mães, pessoas queridas, maravilhosas, que levam vida por este mundo afora. Nós teremos aqui uma surpresa. Quem participar hoje do nosso programa enviando uma pergunta, ou mandando um comentário, uma sugestão, irá participar ao final de um sorteio e vai ganhar do estúdio Blue e Blue, que é o pessoal aqui que cuida da nossa beleza, da nossa aparência aqui no programa, nosso cabelo, nossa maquiagem, com muito profissionalismo e competência, vai ganhar um dia de beleza. Dia 18 de março, nós estaremos juntas, eu, a Lília Martins e a nossa convidada especial, que é você que está aí do outro lado, que vai participar hoje do programa e vai ganhar esse dia de beleza com direito, olha, nem consigo nem lembrar de tanta coisa que é. Cabelo, maquiagem, uma foto feita no estúdio, maravilhosa, produzida, massagem nos pés, olha, tudo de bom. Você vai ganhar inteiramente grátis aqui do nosso programa e da UpTV. Um beijo para o pessoal lá do Blue e Blue. Beijo também para minha querida Cida Freitas, que é a gestora da Demarri Semijoias, que é quem me oferece aqui esses lindos brincos, colares, pulseiras, tudo maravilhoso, antialérgico. Um beijo para você, Cida querida. Entra lá, você que está me assistindo, teleinternauta, entra lá no demarrisemijoias.com.br, dá uma conferida lá. Um beijo também para as meninas da loja Mania de Grandeza, que é quem me veste aqui para o programa, que fica ali na Rua Roma, 570, na Lapa. Corre lá, você que é assim plus como eu, para ficar linda e maravilhosa sempre. Porque educação também se faz com muita autoestima, viu? Então é isso. Já anunciei aqui os meus patrocinadores, já agradeci, já mandei beijos, então vamos começar. Lília Martins, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Lilian. Obrigada mais uma vez pela sua presença. A partir da próxima semana, a gente aqui com o quadro Psicologando, com a doutora Lília Martins, então você já pode ir mandando aí as suas perguntas que a doutora terá o maior prazer em responder. Boa tarde, Lilian. É tanta Lília que a gente confunde, né, Tanta Lília? Lília aqui é o reino das Lílias, né? É a doutora Lília Martins, a Lília Fernandes, a nossa diretora Liliana Gonçalves, é tudo Lília, que é o reino das Lilis. Minha querida Lília, hoje nós vamos falar sobre parceria escola-família. Essa palavra parceria tem se falado muito ultimamente, né, Lília? Realmente. E a gente virou jargão, todo mundo é parceiro.
E na escola, que é o lugar onde realmente deve haver uma parceria entre a escola e a família, nem sempre está claro o que é essa parceria, como que ela deve ser feita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, do ponto de vista psicológico, o que é essa parceria que deve haver entre a escola e a família. Boa tarde, internautas, teleinternautas, né? E estamos aguardando aqui as questões, as perguntas para o nosso sorteio, né, Lília Fernandes? Então, a parceria realmente existe muitas vezes na teoria, mas nem sempre na prática isso realmente existe. Muitas vezes o que falta é dos professores para com os pais e dos pais para com os professores, porque muitas vezes os professores não escolhem os melhores momentos para estarem conversando com os pais. Muitas vezes os pais vão buscar os alunos na sala, ou mesmo na hora da chegada, né, ou na hora da saída, e muitas vezes tem muitas preocupações. E são coisas que devem ser tratadas individualmente, Lívia, com os pais. Muitas vezes eles estão muito preocupados com uma série de coisas. Né? Então, existe um momento certo, um momento correto para que essas coisas sejam tratadas, para que essa parceria seja mais adequada, seja no momento correto, porque senão ela se torna não uma coisa importante, mas ela se torna uma coisa urgente. Ah, perfeito você falar sobre isso, Lília. Eu queria até pedir para o pessoal aí da produção colocar para mim a foto. Eu escrevi um livro sobre isso, Lília, que se chama Reunião de Pais, Aliança ou Distância, onde justamente eu venho abordar esse tema da parceria escola-família, sendo tratado especificamente naquele momento da reunião de pais. Porque o que é a reunião de pais? A gente conhece aí, historicamente, culturalmente, essa palavra é muito conhecida no nosso meio educacional, a reunião de pais. É um encontro entre os pais e a escola. E eu escrevi, Lília, até depois de eu me tornar mãe. Eu escrevi esse livro, que hoje é um e-book, e que ao final estará aqui o link disponível para vocês que quiserem adquirir também. Justamente depois que eu me tornei mãe, com o incômodo que eu sentia, eu sendo educadora, conhecendo ali as questões, né, da escola, como coordenadora pedagógica, Lília, habituada a fazer pautas de reuniões de pais. Nossa. De repente, eu, mãe, me via ali numa reunião de pais completamente, vamos chamar de inapropriada, para ser simpática, né? Como você bem falou, os pais, muitas vezes, e eu tenho certeza que tem pais aí me assistindo, tem os seus afazeres, sai do trabalho cansado, ou dependendo do horário da reunião, é um meio de expediente, um meio de trabalho, tem que se organizar. E ele vai, muitas vezes, à escola para receber simplesmente informações, né? Ou recados, ou ainda ficar ouvindo críticas, muitas vezes com uma abordagem que não é adequada, uma abordagem até mesmo pejorativa, com relação tanto ao seu filho quanto aos outros filhos. Então, isso que a doutora nos falou, que o momento certo, ele deve ser adequado. E justamente um dos momentos certos para se fazer, para se falar com os pais, para se mostrar quem é a escola, como é a escola, o que está acontecendo e o que vai acontecer, é justamente no momento da reunião de pais. Agora eu te pergunto, Lília, como que a escola pode organizar uma reunião de pais que atraia esses pais, para que ele saiba que ele não vai simplesmente ver recados ou ficar sabendo dos informes da escola? Porque essas coisas a gente pode tratar, como você bem falou, no dia a dia, por outros meios, né? E-mails, hoje em dia tem os grupos de WhatsApp de pais das escolas, telefone, até mesmo se for uma website. O website, fanpage, né? Que hoje é muito comum, quem não tem, a escola que não tem precisa ter, precisa mostrar a sua cara ali.
E as coisas urgentes, né, como a Lília falou, aquelas coisas que acontecem agora e que a gente precisa tratar agora, elas devem ser tratadas individualmente. Então, todo o resto numa reunião de pais. Como é que a escola, Lília, pode organizar essa reunião de uma maneira que atraia esses pais, que eles sintam necessidade e vontade de participar? Eu acho que poderia ser, os pais deveriam ser ouvidos antecipadamente com sugestões de como poderiam ser estudadas nesta reunião com os pais, essa reunião presencial, o que poderia ser tratado? Quais os assuntos que os pais gostariam de ser tratados, né? Serem tratados os assuntos, e quais os temas também que poderiam ser já estipulados ao longo do ano, de uma forma mais espaçada, não de uma forma que os pais pudessem estar mais à vontade naquele momento e já pudessem estar mais preparados. Porque muitas vezes a dúvida de um pai é diferente de um outro pai. A necessidade de um pai é diferente de um outro pai. Porque os filhos são diferentes, os momentos são diferentes dos filhos. Quer dizer, Lília, para que efetivamente haja uma parceria entre a escola e a família, o pai ele precisa estar ciente do que é aquela escola, em primeiro lugar. Exatamente, primeiramente. Ele escolheu aquela escola por algum motivo específico, não é? Normalmente, e falo aqui com propriedade de causa, fiz uma pesquisa, inclusive, para poder escrever o livro. Então, normalmente, o pai escolhe a escola por afinidade. Ou estar próximo de casa. Mas estar próximo de casa não é o primeiro item da pesquisa. O que mais aparece é a questão da aproximação, da afinidade. Escolas que têm valores, olha aqui mais uma vez a gente falando de valores, que são muito próximos aos seus. Então, tem pais que pagam transporte escolar, que tem uma escola do lado de casa, mas colocam outra bem longe. Eu mesma já fiz isso. Por quê? Porque o pai ele escolhe a escola para o seu filho de acordo com as suas crenças, os seus valores. Então, ele escolhe aquela escola, principalmente educação infantil, que é o que a gente está tratando aqui no programa, por afinidade, por valores. Esses valores, eles precisam ficar claros todos os dias. Porque quando o pai vai conhecer a escola, as escolas marcam um horário, põe alguém ali sorrindo para te mostrar o ritmo da escola, não é verdade? E naquele horário está tudo lindo, maravilhoso. Mas no dia a dia, escola é escola. Escola é escola, com a sua rotina, com os seus problemas, né? Com a sua diversidade. E o pai precisa saber que escola é essa. Que é aquela escola assim, linda, maravilhosa, que ele escolheu, que tem uma metodologia bacana, mas tudo que acontece ali dentro. Então, isso vai se dar no dia a dia. Então, uma das maneiras de se fazer isso, que eu até cito no livro, é através da agenda, é através já falei aqui, né, da fanpage, para você mostrar o seu trabalho. E aí a doutora nos traz agora uma nova informação. Ela nos diz que seria interessante que os pais pudessem opinar sobre os conteúdos da reunião de pais. Quer dizer, nós estamos aqui desconstruindo um conceito tradicional de reunião de pais. Aquela reunião onde o pai vai somente para conferir nota, para receber informações, o que vai acontecer na escola. Dia tal é dia das mães, dia tal é festinha de não sei o quê, tem que pagar tanto para o passeio. Isso tudo não precisa ser tratado na reunião de pais. Isso mesmo, doutora? Algumas coisas eu acho que sim. Porque as informações hoje, existem agendas, existe website, existe fanpage, o WhatsApp, né? O WhatsApp hoje, né? Na sua época existia o WhatsApp? Não, Lília, eu sou de agora, o que é isso? Não tinha WhatsApp. E muitas vezes os pais têm algumas questões mais pessoais que eles gostariam que fossem tratados, né? E isso seria bem importante que fossem realmente salientadas, né? Muitas vezes, se você tem um irmão menor, como tratar com o seu irmão menor, né? Como eu vou tratar? Eu tenho um filho
pequeno, ou eu tenho gêmeos, primeira gestação, como tratá-los? Primeira gestação, nunca tive filhos, tenho um filho mais velho e tenho, depois de tantos anos, tenho gêmeos. E como eu vou tratar? E como incluir essa criança? Como nós falamos, né, em outros momentos. Então, isso realmente seriam questões que os pais poderiam opinar, entre outros assuntos que poderiam ser colocados. Ou seja, a reunião de pais, ela deixa de ser um encontro, um encontro de informações da escola para os pais e passa a ser verdadeiramente um encontro de pais, onde eles têm um espaço ali dentro daquela escola, num dia, num horário determinados especificamente para isso, onde eles vão compartilhar as suas experiências, as suas vivências, um vai conhecer um pouquinho da realidade do outro. Porque pensa que o pai, ele está interessado em saber sobre o filho, sobre o seu filho, não sobre o filho do outro. Então, aquela reunião onde o professor passa informações sobre a escola e depois começa a citar que o Joãozinho faz bagunça, a Mariazinha é uma gracinha, e o outro tem dificuldade para ler. Isso tudo só constrange aquele pai e aquela criança. Porque o pai que recebeu um elogio, e isso é notório, nós sabemos disso, a doutora vai falar um pouquinho sobre isso. Lilia, o pai que recebe um elogio, ele chega em casa todo vaidoso e conta para o filho que o coleguinha A, B, C não é assim tão bacana como ele, não é verdade? Exatamente. E o que isso pode lá na frente causar para aquela criança? Isso vai melhorar muito a autoestima da criança. Vai contribuir muito essa autoestima dele. Daquele que é bonzinho. Daquele que é bonzinho. E aquele que foi exposto? Como é que fica isso? Aquele que foi exposto vai realmente piorar. Vai ficar marcado. Pode sofrer bullying? Pode sofrer bullying. Isso é uma coisa grave. É uma tendência a piorar. Então, quer dizer, definitivamente não é bacana. Esse modelo de reunião não cabe mais no dia de hoje. Não cabe mais hoje em dia. Não cabe mais hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos a diversidade, nós temos a inclusão, nós temos as crianças protagonistas das suas histórias, crianças autônomas. Então, não cabe mais um encontro dentro da escola, um espaço onde uma criança é exposta como boa, vamos colocar esse adjetivo, e a outra criança é exposta como não tão boa assim. O que cabe hoje é o diálogo, é a conversa, é a percepção. Então, fica aí uma dica importante para você que está me assistindo, que é educador, que é dono de escola, que é gestor, nas próximas, as suas próximas reuniões, dá uma pensada melhor, conversar com seu corpo docente, conversar com seus pais, uma pesquisinha básica, né? Nem sempre 100% responderá, mas faz com aqueles que responderem uma pesquisa sobre quais são os assuntos mais interessantes que poderiam ser tratados. E aí, eu elaborei aqui no meu livro 3 situações em que a gente precisa prestar atenção na hora de elaborar a pauta da reunião de pais e pensar nesse encontro como é que vai ser. E aí a doutora Lília vai nos trazer as considerações sobre isso, que são a organização dos assuntos em urgentes, importantes e corriqueiros. Quer dizer que os assuntos urgentes, a própria palavra já diz, não dá para esperar amanhã, muito menos a reunião de pais, né? A criança, vou dar um exemplo aqui bem básico, a criança caiu, se machucou, precisa, né, contar para o pai que aconteceu aquilo e que orientação tomar, ou brigou na sala, falou um palavrão daqueles, enfim. É no mesmo dia, é por bilhete, é por agenda, é um mecanismo que a escola tiver aí de comunicação com esse pai. Os assuntos importantes, aí sim, são aqueles que devem ser tratados, né, e podem ser tratados na reunião de pais, mas a doutora Lília vai falar uma coisa muito interessante sobre isso. Vamos lá, doutora. O interessante é que, muitas vezes, nós temos que nos preocupar que o urgente, muitas vezes, do importante, se torna urgente rapidamente. Porque não foi tratado. Porque não foi tratado. Então, o melhor é nós tratarmos as coisas no importante. Porque o urgente é muito difícil tratar.
Quer dizer, vamos dar aquele exemplo da criança que brigou. O professor, a escola já está notando uma agressividade da criança. Isso é importante. Então, ele já precisa marcar uma entrevista com os pais, uma conversa, ou usar o mecanismo que for, telefone, WhatsApp, seja lá o que for que a escola esteja usando, e-mail, para que essa agressividade não aflore cada vez mais e chegue na situação de briga que vai se tornar um assunto urgente. É isso, doutora? Realmente. E não se torne uma agressão física. Não espere se tornar uma agressão física para que haja, vá buscar uma solução para este problema. Porque muitas vezes existe uma pequena mordida, vamos supor. Isso é tolerável muitas vezes. Mas só que o tolerável com a criança, muitas vezes isso vai de encontro ao urgente. E a criança pode ter passado alguma coisa em casa, ou pode ter passado alguma coisa indo para a escola, ou com colegas, e isso pode desvencilhar algum outro problema agressivo em outra criança que não tem nada a ver com a escola. E aí, no dia da reunião de pais, se a escola não tratou desse assunto importante, Exatamente, acaba perdendo um tempão lá na reunião, falando sobre duas crianças ocupando, e todos os outros pais que não participaram daquilo acabam ficando ali sabendo de um assunto e até levantando a lebre, né? Opa, está tendo briga, o que está acontecendo na escola? Então, isso seria uma abordagem inteligente, uma maneira de tratar a situação de uma forma inteligente para que aquele pai que está diretamente envolvido, né, que é o filho dele em questão, ele se sinta acolhido e não acusado, e que os outros pais, né, que não têm a ver com a situação, saibam que essa situação existe, mas não no sentido de expor ou de trazer à tona problemas que estão acontecendo na escola, mas no sentido de orientar os seus filhos trabalhando na prevenção. É isso? Exatamente. Seria isso? Isso. É de expor menos as crianças. De expor menos as crianças a esse tipo de problemas. Então, é importante que os assuntos a serem tratados não espere chegar no urgente. Sempre tratando-se no importante, é mais suave, é mais tranquilo. Porque senão fica aquela reunião de pais pesada, com informações, assuntos urgentes e no final entrega a nota. Gente, quem que aguenta uma reunião dessa, né? Agora vamos falar como mães, né? Você, mãe que está me assistindo, se quiser mandar o seu depoimento aqui, quem é que aguenta uma reunião dessas? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, você sai do trabalho, vai correndo e chega lá na reunião, ai, seu filho é lindo, maravilhoso, nem precisava vir. Opa! Então, tem alguma coisa errada aí. As reuniões de pais, elas devem constar do calendário escolar. Então, vamos aproveitar esse momento para falar de outras coisas, para trazer assuntos que sejam interessantes aos pais, para levar profissionais como psicólogos, psicopedagogos ou até mesmo educadores de outras, né, de outras áreas que possam contribuir, né, levar um fonoaudiólogo, alguém para fazer uma palestra, fazer uma apresentação das crianças, quer dizer, mudar o cenário da reunião de pais, mudar o conteúdo para que essa reunião seja mais agradável e para que essa reunião seja mais produtiva. E isso é o que eu chamo também de produtividade qualitativa. É um termo que eu criei e que está lá no livro Reunião de Pais, Aliança ou Distância. É um termo que a gente usa para definir um trabalho que, além de produtivo, ele também é qualitativo, ou seja, alegra todo mundo, né? Mostra qualidade ali para aquelas pessoas que estão participando e faz com que o pai se sinta atraído pela escola e se sinta convidado mesmo, à vontade para estar nas reuniões de pais. Então, uma coisa que a gente pode perceber aqui na nossa conversa é que a reunião de pais é um dos momentos, é um dos mecanismos que a escola se utiliza para firmar
essa parceria entre escola e família. Agora, para que tem que ter parceria entre escola e família, doutora Lília? Porque sem os pais e a família, a escola não existe. Não, mas vamos explicar melhor esse assunto. Vamos cutucar a ferida. Eu gosto de trazer aqui a reflexão, né? O pai já está pagando a escola, ele já escolheu aquela escola, ele já paga caro muitas vezes, faz esforço. Não precisa se preocupar com mais nada, não é isso? Não. A presença do pai e da mãe é muito importante. Essa parceria é essencial para a escola. Sem o pai, sem a mãe, realmente a escola sai perdendo. Porque o aluno, ele é aluno da escola transitoriamente, mas é filho daqueles pais. Exatamente. Pelo resto da vida, por toda a vida, não é? Toda a vida. E essa educação que as crianças recebem de pequenas é a base para toda a vida que eles vão ter para a escola toda. Para toda a escola que eles vão ter, para todo o ensino fundamental, secundário e faculdade, são coisas que as crianças levam para o resto da vida, são marcas que as crianças levam. São coisas positivas e são coisas negativas. Então, é muito importante que os pais acompanhem as crianças neste processo todo. E quando você diz acompanhar as crianças, nós estamos falando, então, exatamente do quê? O pai, ele estar presente na vida escolar do filho significa exatamente o quê? Em termos práticos, assim, o que ele vai fazer? Ele vai levar a criança todo dia para a escola? Mas e aquela criança que vai de transporte ou que vai com motorista? Como é que fica? Os pais, eles precisam ter um tempo com os filhos. Eles precisam reservar um tempo com os filhos. Não importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas eles precisam ter esse tempo. Não só para olhar a agenda, o que vai ter de lição, o que a criança vai ter que realmente fazer de atividades, mas realmente sentar com a criança, brincar com a criança, ver o que a criança está desenvolvendo na escola, ver o que a criança está aprendendo, né? O que ela realmente está passando, as horas que ela fica na escola. Então, isso é muito importante, porque a criança vai trazer para o pai o conteúdo que ela está vendo na escola. Então, a professora precisa desse retorno do pai, para ver se realmente o conteúdo que a professora está passando, a criança está aprendendo de uma forma correta. E aí serve também para o pai ficar atento naquela escola que ele contratou o serviço, digamos assim, né? Naquela escola que ele confiou o seu filho naquele determinado período, para que ele fique atento se os ensinamentos, os conteúdos estão de acordo, né? Se a criança realmente está aprendendo, se a criança não está aprendendo, quais são as dificuldades que essa criança está enfrentando. E é muito importante, completando aqui, doutora, essa parceria, porque se a criança tiver algum problema, o olhar atento do professor, junto com o olhar atento do pai, pode encontrar os melhores caminhos para essa criança, não é verdade? Certo, porque muitas vezes existe a necessidade de buscar algum outro profissional que auxilie, um psicólogo, um fono, ou um otorrino, alguém que vá auxiliar a criança. Muitas vezes a criança não escuta de uma forma correta, a pronúncia dela não é de uma forma correta, mas só no dia a dia é que isso vai se realmente observar. Porque a parceria ela vai se dar da seguinte maneira, vou ver se a doutora concorda comigo. Eu sou a professora, eu fico atenta e eu percebo que aquela criança tem uma dificuldade de aprendizagem e eu vou investigar. E eu suspeito, porque o professor não é um especialista para diagnosticar, então ele suspeita, eu, professora, suspeito que aquela criança possa ter um problema de audição. Eu, professora, a minha limitação vai me levar até essa suspeita e informar aos pais
dessa minha suspeita. Dali para frente é com os pais. Eu, professora, não posso marcar uma consulta, levar a criança ao médico e, se confirmado, fazer o tratamento, não é? Então, por isso tem que haver a parceria. Porque se está claro para o pai quais são os valores e os princípios daquela escola, qual é a metodologia de ensino daquela escola, como é que aquela professora, aquele professor trabalha com o filho dele, no momento em que esse educador tiver uma suspeita, qualquer que seja, eu dei aqui um exemplo da audição, mas pode ser qualquer uma, quando ele abordar este pai, levar este problema ao pai, o pai não vai receber isso de uma maneira ofensiva, de uma maneira agressiva. Ele vai receber isso como um feedback do desenvolvimento do filho dele. Exatamente. E vai, agradecidamente, inclusive, tomar as providências, não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Mesmo pode ser até um outro tipo de problema mais específico, como uma dislexia, uma dislalia. Então, realmente, isso, só o próprio profissional é que vai conseguir detectar isso com o dia a dia do aluno, juntamente com a parceria dos pais. Isso tem que ser um trabalho conjunto. Conjunto, porque se a escola encaminhar para um determinado profissional, vamos pensar aí numa dislexia, vamos pensar aí num psicopedagogo que vai atender essa criança, né? Se esse psicopedagogo, esse profissional que está fora da escola, ou às vezes tem até dentro, se ele indicar algum tipo de atividade específica, quem estará acompanhando aquela sessão são os pais. Então, os pais precisam ter um diálogo aberto com a escola e a escola com os pais, ou seja, a parceria que nós estamos falando aqui, para levar isso. Olha, professora, o psicólogo falou tal coisa, o psicopedagogo falou tal coisa, o fono falou tal coisa, e o professor receber aquela informação e auxiliar. Porque o que a gente está pensando aqui? No desenvolvimento daquela criança, não é isso? Exatamente, porque se realmente não houver essa parceria com os pais, o que vai acontecer? O colega, o coleguinha do seu filho ou da sua filha, ele não entende desta forma, como um profissional. E ele vai chegar e falar assim, você não sabe fazer isso, ou você não sabe falar, ou você não sabe escrever. E a criança vai se recuar, vai ficar tímida, e isso pode atrapalhar a própria personalidade da criança. Lá na frente, atrapalhar lá na frente pode atrapalhar a alfabetização dele, pode mexer com a autoestima da criança, né? Chegar na adolescência, tudo fica mais complicado. Fica mais complicado ainda. Então, tratar isso a nível de infância, a nível de... realmente nessa fase, é mais fácil. Por isso que, se tratar as coisas da urgência, é muito complicado. Se tratar as coisas na importância, é mais fácil. E aí, se a gente for pensar nisso, nessa maneira brilhante que a doutora nos elucida aqui, nós vamos perceber que a maioria das coisas são importantes dentro da escola e que nada pode ser deixado para trás ou pode ser tratado de qualquer forma. Então, o desenvolvimento dessa criança é importante, a comunicação dessa criança é importante, o acompanhamento dessa criança que ela tem em casa é importante. Então, é importante a parceria, é importante a escola conhecer a família conhecer a escola. Por exemplo, se a família e a escola eles estão unidas, em parceria, em prol daquela criança, se a criança tem qualquer tipo de, não vou nem chamar de problema, vamos chamar de uma diferenciação, por exemplo, filho de pais separados, que no final de semana fica na casa de um, na casa do outro, ou que vai viajar, ou o pai que trabalha fora, a mãe, e precisa viajar, precisa se ausentar, e aquela criança vai ficar com um avô, com um tio, ou sob os cuidados de uma babá, por exemplo, e não vai realizar algum trabalho, alguma pesquisa, alguma tarefa que a escola solicitou. Se há o diálogo, se há a comunicação, a escola, já sabendo disso, junto com os pais, vão propor uma alternativa para que aquela criança não fique prejudicada. Exatamente. E aí a criança pode chegar no dia de entregar a tarefa, a professora está sabendo do que está acontecendo,
está sabendo do motivo pelo qual a criança não trouxe a tarefa, e então é mais fácil tratar a situação. E aí encontra caminhos, alternativas, não prejudica o desenvolvimento daquela criança e também não prejudica o seu próprio o seu currículo, o que você está fazendo ali, a escola está fazendo. E também no caso, essa criança, essa escola precisa ter uma flexibilidade, então, para atender a essa criança e a essa família. Quer dizer que a missão de educar na infância, ela não é fácil. Não, nem um pouco. Não é fácil. Por isso que o nosso programa aqui, Missão Educar Infância, assume uma imensa responsabilidade. Nós estamos aqui envolvidas, eu, a doutora Lília, a equipe da UpTV e alguns profissionais que têm estado conosco aqui nos bastidores, que em breve vocês vão conhecer a todos. A gente tem formado aí uma equipe grande, buscando realmente pessoas, ajudadores, patrocinadores, apoiadores, para que venham conosco fazer esse programa cada vez melhor, para que nós possamos realmente divulgar e difundir a educação da infância no Brasil e no mundo. Porque para trabalhar com a educação da infância, para educar na infância, a gente precisa de ter muito amor, em primeiro lugar, muita responsabilidade, muita flexibilidade. Não dá mais para conceber uma escola engessada, para conceber um sistema de ensino fechado, que não respeite os valores éticos, morais, que não trabalhe cidadania. Não dá mais para ser assim. Por isso que a nossa Missão Educar Infância e o nosso programa Missão Educar Infância precisa de você, que está aí do outro lado nos assistindo. Precisa das suas sugestões, precisa das suas perguntas. Eu preciso saber quem é que você quer que esteja aqui conversando comigo e com a doutora Lília. E vamos juntos, sim, transformar o mundo por meio da educação. É isso, Lília? É isso, sim. Eu acho que é muito importante essa missão Educar na Infância. E é na infância que nós começamos a educar. Na infância. Depois corre para o psicólogo Depois e aí corre. tá certo, né? Bom, eu vou dar uma pausa aqui no nosso papo, que está muito legal, e vou fazer umas perguntinhas aqui para a Manuzinha Fernandes, a nossa escritora mirim, que está aqui no nosso estúdio. Oi, Manuzinha, tudo bem? Você estuda? Está na escola? Que série? Quarto ano. Quarto ano do ensino fundamental. E lá na sua escola, como é que é? A escola tem agenda, tem comunicação com os pais ou ninguém fala com ninguém? Como que é? Tem comunicação com os pais e eles se falam, sim. Se falam? Tem agenda também? Tem. E como que é lá na sua casa, quando você chega? E como que é? Conta pra gente. Seus pais olham a sua agenda, assinam, escrevem para a professora ou ninguém está nem aí? Pode falar tudo. Eles olham, escrevem, às vezes, quando eu preciso faltar, eu tenho compromisso, ele escreve bilhete para a professora ou para a diretora. E aí fica tudo certo? Fica. Aí você não fica prejudicada, então? Não. Ah, que legal. E lição de casa você faz? Faço. Como que é a lição de casa? Às vezes são difíceis. São difíceis? E como é que você faz? Você descobre sozinha? Como que é? Eu peço ajuda para meus pais. Ah, você pede ajuda e eles ajudam? Ajudam. E o que você mais gosta de fazer de lição de casa? História. História? Ah, escrever história, porque você é escritora mirim, é isso? Ou é história do Brasil? História do Brasil. Ah, que legal. E por que você gosta assim de história? Tem algum motivo especial? Meu pai ele é professor de história. Ah, então, doutora Lília Martins, a Manuzinha Fernandes nos referendou o que a gente estava falando aqui. Exatamente. A gente não combinou nada com ela. Exatamente. Então é isso mesmo, os pais precisam acompanhar a lição de casa, os trabalhos, as pesquisas dos seus filhos? É necessário, sim,
porque é dessa forma que os pais vão estar vendo a necessidade ou não de acompanhamento dos filhos. Pode ser que os filhos não vão precisar, né? Deem conta do recado sozinhos, consigam resolver os próprios problemas. Aliás, é realmente importante que deixe os filhos fazerem a própria tarefa, que deixem os filhos resolverem os próprios problemas de lição. Caso tenham dificuldade, procurem os pais e não sentem com os filhos para fazerem as lições. Nunca fazer por eles, né, Lília? Nunca fazer por eles, porque senão você não vai saber se eles têm condições de resolver os próprios problemas. Você está ajudando o seu filho a resolver o problema para o resto de sua vida. Então, é ali naqueles pequenos problemas que ele vai estar sendo educado para resolver os grandes problemas da vida. Quer dizer, a gente aqui achando que a lição de casa, a pesquisa, é meramente uma tarefa corriqueira da escola, e não é. A doutora Lília acaba de nos dizer isso, né? Além de referendar o conteúdo que o seu filho está aprendendo, dele aprender um pouquinho mais, tem a questão também que ele está sendo preparado para os desafios da vida. Nós vamos dedicar um programa, nos próximos programas aqui, inteirinho, para falar de lição de casa e pesquisa, do acompanhamento dos pais, tá bom? E aí a gente vai retomar esse assunto. Uma dica que eu deixo para as crianças que não leem, os pais leiam o enunciado, pergunte para a criança se ela entendeu e acompanhe para ver se ela está fazendo direitinho ou se ela precisa de ajuda. Os filhos que já leem, o pai, a mãe, pede para o filho ler o enunciado, pergunta se entendeu, explica, ajuda o raciocínio e deixa a criança fazer. Fez errado? Pergunta, leva a criança ao aprendizado. Nunca, jamais faça por ele. Bom, pessoal, nosso programa passou muito rápido, já está quase chegando ao final. Eu quero mais uma vez deixar aqui a dica para vocês do livro, Reunião de Pais, Aliança ou Distância. Entra lá no meu site, www.lilianfernandes.com, e você pode baixar lá o e-book desse livro. Os meus contatos estão aí na tela também, o WhatsApp, você pode me contatar, o blog lilianfernandes.com e o Facebook lilianfernandes.5 ou Lilian Fernandes, autora, você me encontra lá. A doutora Lília Martins, quais são os seus contatos? lilia_m_martins@yahoo.com.br, telefone 999000951. E vamos aguardar que a partir das próximas semanas teremos aqui o quadro com a doutora. Aliás, a semana passada nós já tivemos e foi brilhante. Aqui hoje eu precisava dela aqui do meu lado, conversando com vocês sobre esse assunto tão pertinente que é a parceria escola-família. Eu quero mais uma vez agradecer às pessoas que acreditam na educação desse país, que acreditam na educação como ferramenta de transformação do mundo. São pessoas que talvez não, que com certeza não estão à frente de uma escola, não estão numa sala de aula, mas estão aqui conosco, nos apoiando no programa Missão Educar Infância. É a Cida Freitas, da Demarrícia Mijóias, que tem a satisfação de me deixar aqui um pouco mais elegante para falar com vocês. É o pessoal lá do Blue Blue Studio Hair, a Úrsula e o Gabriel. Olha, o meu beijo para vocês. Depois vocês confiram lá no nosso Facebook quem foi o ganhador do da nossa Dia Internacional da Mulher, a nossa promoção aqui do Dia da Beleza lá no Blue Blue Studio Hair. Quero agradecer também o pessoal da Mania de Grandeza, a loja Plus Size que me veste e que eu tenho o orgulho de dizer mesmo para vocês que eu me sinto muito bem, muito confortável. Lília quer fazer agradecimentos, fica à vontade. Queria agradecer também o Blue Blue, que nos deixa mais bonitas, né, maquiadas. E futuramente aí tem mais algumas pessoas aí para estar agradecendo nos próximos programas. Você quer ter a sua marca
difundida aqui no nosso programa, também entre em contato conosco, manda um e-mail ou entra lá pelo WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em trazer você aqui e mostrar a sua marca, mostrar a sua empresa, porque, afinal de contas, a gente precisa levar a educação por esse país afora. E o Missão Educar a Infância é um canal de comunicação. Um beijo para os meus amigos e parceiros de programa, o Serrano e o professor Dirceu Moreira, que a semana que vem estarão aqui ao vivo com vocês com o programa Missão Educar. Muito obrigada. E agora, para finalizar, nós vamos para o quadro Dicas de Leitura, com a Manuzinha Fernandes. Fernandes, escritora mirim, e hoje eu vou falar sobre o livro Sentimentalidade. O livro Sentimentalidades é um livro sobre poesias de verdade, é um livro que vai inspirar você. Esse livro quem escreveu foi a Maria Lopes e a capa quem fez foi a Luísa Alexandre. E agora, acabou de acabar o nosso programa. Eu quero mandar um beijo para todos que estão assistindo esse programa. Eu quero também mandar um beijo para minha família, para todos. Esse livro também foi lançado na Bienal do Livro. Foi lançado na Bienal do Livro de 2015, lá no Rio de Janeiro. Um beijo. Muito obrigada, Manuzinha Fernandes. Olha, você que tem um filho, um aluno, uma criança muito esperta, um artista mirim, seja escritor, músico, pintor, desenhista, e gostaria que ele participasse aqui do nosso programa, assim como faz a Manuzinha Fernandes, manda um e-mail para mim no lilianfernandesautora@gmail.com, que a gente vai trazer a sua criança aqui no nosso Missão Educar a Infância, porque, afinal de contas, a gente tem que referendar aquilo que a gente fala, não é verdade? Bom, eu quero agradecer a participação de todos, vocês teleinternautas que estiveram conosco, estejam sempre conosco, mandem as suas sugestões de pautas também. Eu quero agradecer aqui o pessoal da Up TV, a minha equipe, que sempre está dando uma força, a nossa diretora, Liliana Gonçalves, e todas as pessoas que, assim como eu, acreditam na educação e querem fazer um país e um mundo melhor. Vamos juntos transformar o mundo por meio da educação. Doutora? Quero agradecer também aos teleinternautas, ainda é difícil falar, né? Teleinternautas, também aos colaboradores aqui, a TV, a Liliana, e que realmente nós possamos estar juntas, estar levando a nossa missão para a infância. Obrigada, doutora Lília. Sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada, Lília. Obrigada a vocês. Espero vocês no próximo programa, na próxima semana e no próximo programa Missão Educar a Infância. Vamos juntos transformar o mundo por meio da educação. Tchau.